Graça e paz sejam acrescentadas nas nossas vidas. Se queira sentar um pouquinho, quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você está com expectativa no seu coração? Você veio com o desejo de orar ao Senhor nessa noite? Você veio com o desejo de se achegar ao trono da graça, confiando que dele sairá a resposta para a sua vida nessa noite? Se você não chegou aqui dessa forma, irmãos, você precisa agora, durante o tempo da mensagem, você preparar. Pois a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele, devem crer que ele é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você veio a esse lugar, irmãos, venha com fé. Venha com fé no seu coração. Se achegue mesmo ao Senhor, confiando de que ele é bom e ele tem bondade para conosco. Então, eu quero já nesse momento preparar você, aquecer mesmo o seu coração. Tivemos esse momento de louvor. Eu acredito que você deve realmente aproveitar esse momento para render graças a Deus, para você elevar a sua adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus, ele se alegra com a nossa adoração, pois para isso nós somos criados. E quando nós chegamos num momento desse daqui, nós podemos sim oferecer um louvor de gratidão a Deus, independente da circunstância, independente da situação. Nós sabemos da história de dois homens chamados Paulo e Silas, que eles estavam com os pés amarrados, acorrentados dentro de uma prisão, mas eles não hesitaram em não render graças a Deus. E coisas poderosas aconteceram. Então, para nós que estamos aqui, livres, braços livres, pernas livres, boca livre, nós podemos sim adorar o nosso Deus. Amém? Então, hoje é um culto de oração. E como nós sempre falamos aqui, os nossos cultos de oração, eles são baseados na palavra, porque sem base na palavra não adianta orar. É tempo perdido. Orar qualquer coisa, falar qualquer coisa para Deus, Deus não ouve. Deus ouve a sua palavra. Amém? E agora nesse momento nós vamos receber a palavra. Deus vai falar um pouco conosco através da sua palavra. E gostaria mesmo que você preparasse esse momento agora. Coloca teu celular no modo avião. Silencia todas as notificações, para que nada venha roubar a sua atenção nessa noite, nesse momento. Aquieta aí a sua alma. Se você ainda está com o seu pensamento lá no seu trabalho, em alguma coisa que não ficou legal hoje, que não saiu como você gostaria, eu recomendo você nesse momento fazer uma separação, dedicar todo esse tempo para o Senhor. Amém? Eu queria já orar com você antes do ministro chegar. Vamos orar pela vida do ministro, vamos orar por esse culto, vamos nos consagrar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos, Pai, na Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque nós cremos em Ti. Nós confiamos no Senhor e nós sabemos que do Senhor vem o nosso refrigério, vem o nosso socorro, vem a nossa provisão. Mas, Pai, nós gostamos também de estar aqui porque é muito bom estar na Sua presença. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é Te adorar, bom é Te glorificar, bom é render graças a Ti, Pai, independente das circunstâncias. Pai, o Senhor diz na Sua palavra que nós não devemos nos alegrar pelas coisas que se manifestam aqui, mas nós devemos nos alegrar porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito lá e nós temos a garantia de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Pai, nessa noite eu quero orar pela vida do ministro. Eu oro, Pai, pela vida de Orlândio. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um culto poderoso, uma palavra ungida, poderosa, vinda do Senhor nessa noite, para nos abençoar. Eu oro, Pai, para que ele seja canal de Deus aqui nessa noite, para que o Espírito Santo caia sobre ele, a unção do Senhor caia nesse lugar. E nós declaramos, Pai, que a unção que despedaça todo o jugo, todo o cansaço, toda a distração, esteja aqui presente em nosso meio. Espírito Santo de Deus, você tem total liberdade em nosso meio para operar milagres, maravilhas, operar cura, salvação, libertação aqui nesse lugar. Nós não aceitamos, Pai, nessa noite que nada venha impedir da Tua palavra, do Teu poder ser manifesto em nosso meio. Nós declaramos, Pai, um culto poderoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, quem crê, diz amém. Diga assim comigo, diga Orlândio. Fale com fé, diga Orlândio. Você será, nessa noite, instrumento do Senhor
para ministrar a palavra. Aleluia. Se você assim fizer, se você assim sungar, eu creio, irmãos, que a unção vai fluir ao teu favor. Orlando, pode vir para cá. Seja guiado pelo Espírito. Você tem um momento de palavra e depois nós vamos orar. Já começa a preparar os seus pedidos de oração, que logo no final da palavra nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Seja guiado pelo Espírito, meu irmão. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo por número 4. Versículo 35 a seguir. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e logo mais nós iremos orar. Você que tem o seu pedido de oração, esteja atento. Você que veio atrás de uma resposta, esteja atento na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a resposta verdadeira que nós tanto precisamos. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 35 a seguir. Você chegou lá? Marcos capítulo 4, versículo de número 35 a seguir nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia! Meus irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida, bastante falada e pregada também, que é a passagem a qual Jesus ele vai acalmar essa tempestade. E é interessante, conhecida também porque todos os evangelhos sinóticos, que são Marcos, Lucas e Mateus, eles irão também narrar essa mesma passagem. E nós sabemos que os evangelhos sinóticos são os evangelhos que narram a mesma história. Que são histórias, a mesma história, só que com alguns detalhes diferentes. E Marcos ele deixa alguns detalhes a qual Mateus e Lucas não vai dizer. Mas o texto é claro, e o primeiro versículo já diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe. E quem foi que falou aqui? Jesus? O próprio Jesus olha para os discípulos, ele está ali ensinando, está pregando, está curando as pessoas. Havia ali multidões de pessoas. Mas Jesus chega para os discípulos e diz: Passamos agora para a outra margem. Perceba que é o próprio Jesus que está falando. É o próprio Jesus que está dando a instrução do que eles deveriam fazer, passar para um outro lado. E a Bíblia vai nos dizer que eles adentraram em um barco e prosseguiram. Mas o texto também diz que havia com ele também outros barquinhos. Nos dá a entender que outros barquinhos também seguiam. E é interessante porque um dos barcos estão seguindo uma direção que o próprio Jesus diz. E está todos eles dentro de um só barco. E Jesus diz: passamos para a outra margem. E aqui você precisa entender que existem várias embarcações. Vale nós lembrarmos quantas embarcações não tem que segue Jesus, mas que Jesus não está dentro. Que Jesus não está no interior do barco. E nós não podemos deixar isso despercebido. Jesus diz:
vamos passar para outra margem. Jesus está dando a instrução para os discípulos. E eles entram no barco e prosseguem. E o texto diz que ia outros barcos também prosseguindo, porque você precisa entender que muitas pessoas irão prosseguir e dizer que estão seguindo o mesmo caminho, que estão também seguindo a Jesus. Mas muitas vezes você pode se deparar com alguém que diz que está seguindo a Jesus, mas ele não está no interior. E vale nós lembrarmos de Nicodemos, que há tanto tempo conhecia a palavra, mas quando se encontra com Jesus, ele diz: necessário te é nascer de novo. Para que o Espírito, para que venha nascer da água e do Espírito. E o Espírito Santo jorrar e adentrar naquela vida. E adentrar, vamos se dizer, naquela embarcação também. E aí poderá dizer que está caminhando junto com Jesus. Então observe que o texto vai nos dizer que quando eles entram nesse barco e prosseguem, seguindo uma direção que o próprio Jesus falou. Jesus ele vai para a polpa do barco, pega uma almofada e cansado, já era tarde, ele vai dormir. E quando nós olhamos a polpa do barco, era o lugar, a parte de trás do barco, a qual não teria ali muito balanço. E então ele vai para ali e vai dormir. Mas em meio a essa passagem para a outra margem, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 37, que se levantou um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E vale nós lembrarmos que os discípulos, a grande maioria que estava dentro do barco, eram pescadores, que sabia como era uma travessia, que já sabia como era uma tempestade. Mas essa tempestade que sobrevém sobre eles ali, a sabedoria que eles tinham, a estratégia toda, o percurso, o tempo que eles tinham de pescaria não foi suficiente para resolver aquela situação. Porque o vento era forte, as ondas batiam ali no barco e a água se enchia ali dentro daquele barco. A ponto de eles chegarem e dizer: mestre, não te importa que perecemos? Em outra tradução, esse perecer não te importa que a gente venha a ser destruído? E a Bíblia vai nos dizer que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Mas Jesus vai repreender eles no versículo 40 e disse-lhe: porque sois tão tímidos? Se você observar em outra versão, vai dizer: porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo: não era necessário vocês me acordar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não precisava vocês virem aqui até a mim me acordar. Bastava tão somente, se vocês tivessem fé, usar o que Jesus já havia dito e dado para eles. O quê? A autoridade. Então observe que, quem sabe, eles tentaram ali tirar a água do barco, tentaram de várias formas, sabendo que o mestre estava dormindo e cansado, mas chegaram um momento que disseram: não, vamos ter que acordar ele. E eles dizem: não te importas? E sabe o que foi isso aqui? Uma tempestade. Mas eles não estavam com Jesus, e por que aconteceu uma tempestade andando com Jesus? Porque tem cristão que é assim, acha que porque anda com Jesus não vai sobrevir nenhum problema e nenhuma tempestade. E aí que você se engana, porque existem tempestades que irão acontecer em meio a uma travessia. E você precisa entender que isso aqui foi algo que precisou utilizar a autoridade. Não foi algo que bastava tão somente o que eles sabiam, como pescadores, como estratégias que já tinham, por passar por alguma dificuldade em meio a alguma tempestade. Mas você precisa entender que mesmo Jesus estando dentro do barco, sobreveio uma tempestade. Porque mesmo nós andando com Jesus, vai vir tempestade, mas nós precisamos estar atentos. Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai administrar?
quando chegar uma tempestade em meio à nossa caminhada. Sabe por quê? Porque você precisa entender que no natural a gente trabalha, vem para o culto, cultua ao Senhor e retorna, mas você precisa entender que no espiritual é um processo, existe um caminho que você está trilhando, existe algo que está acontecendo e você precisa entender que existe percurso, mesmo você vivendo no natural, trabalhando, vindo para o culto, você precisa entender que em meio a esse percurso que você adentrou, esse caminho chamado Jesus, tem algo acontecendo. Tem algo que está acontecendo. Existe uma carreira e um percurso que nós estamos trilhando. E você precisa entender que muitas vezes no natural parece não estar acontecendo nada. Mas existe um percurso e um lugar determinado que eu e você irá chegar. E esses discípulos aqui iriam passar para outra margem. E você precisa entender que para onde esse barco está indo é para um lugar a qual os judeus não iam, Decápolis. Era um território a qual os judeus não passavam porque só havia gentios ali. E era um lugar que já tinha ali todo um domínio. E esse domínio que eu quero lhe dizer é o domínio das trevas. E quando nós vamos atravessar um percurso, atravessar para uma outra margem, para uma outra etapa da nossa vida e da nossa caminhada, não pense você que Satanás vai ficar parado. Ele vai se levantar, ele vai colocar, vai soprar ventos e vai vir tempestade. E é por isso que você precisa estar preparado. Porque não apenas com a sabedoria humana que você tem, a estratégia que você tem, mas a estratégia de Deus é a qual vai solucionar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas principados e potestade. A luta desses discípulos aqui não era a água que estava dentro do barco, mas era a fonte que estava trazendo a água. Qual foi a fonte? O vento. Jesus não disse, vamos tirar essa água daí. Aquieta aí a água. Não, ele diz, aquieta-te, vento. Porque o vento era que fazia trazer ali as ondas sobre o barco e enchia de água. E ele repreendeu com a autoridade que tinha e aquilo ali parou. E Jesus pergunta se eles, por que são tão medrosos? Porque eles ainda não tinham utilizado o que Deus já havia dado para eles. E muitas vezes existem situações na nossa vida que é isso aqui que você vai utilizar para poder passar para outra margem. E essa outra margem tinha um domínio. E Satanás sabia que se esses discípulos chegam para outra margem, algo extraordinário ia acontecer. Porque onde Jesus chegava, acontecia algo. E onde eu e você chegar, precisa algo acontecer. E é por isso que muitas vezes acontecem muitos embates na nossa vida. Porque existe um lugar que Deus quer te colocar. E ninguém irá impedir. Tempestade nenhuma irá impedir. Demônio nenhum irá impedir de você chegar aonde o Senhor determinou. Mas nós precisamos estar atentos para a gente não ficar perdendo tempo e parados. E você precisa entender que andando com Jesus sobreveio tempestade. Por conta de obediência vem tempestade. Mas por conta da desobediência também vai vir tempestade. Eu vou lhe mostrar. Porque quem falou, Jesus, vamos passar para outra margem. E quantas pessoas dizem, aí Jesus, tem gente que diz, eu botei foi Jesus na parede. Aí Jesus, eu estou te servindo aí, ó. E muitos já chegam a dizer, quem vive na desobediência está melhor. E aí você se engana, porque quem vive na desobediência, vem a tempestade, mas vem também prejuízos e vem também morte. Porque aqui não causou nenhum dano para eles. Porque o capítulo 5, versículo 1 vai dizer, chegaram a outra margem do mar. Porque ninguém vai impedir de você chegar ao destino que Deus determinou. Mas você vai precisar usar a autoridade de Deus. As ferramentas que chegou na tua mão. Lembra de Moisés? Deus diz, Moisés, vou te levantar, tu vai libertar esse povo. E teve as pragas e aconteceu milagres, prodígios. E Deus diz, na última praga aí eles vão prosseguir. Vai deixar vocês irem.
Mas quando Moisés chega com aquela multidão diante daquele mar, que olhou para trás e viu que o inimigo estava vindo, ele começou a clamar ao Senhor e se desesperou, ele e aquele povo. E sabe o que foi que Deus falou para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés, o que é que tem na tua mão, Moisés? Ele pegou o cajado, fere as águas. Por quê? Porque o cajado, era através daquele cajado que ele fez milagres e prodígios. Deixa eu te dizer, é através da autoridade que já está na tua mão que você vai utilizar, irmãos. Existe sim a hora de clamar ao Senhor, mas existe a hora da gente tomar uma atitude. E ele diz, por que é que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, fere as águas. E ele feriu aquelas águas, e deixa eu te dizer uma coisa, não se abriu daqui para lá, mas veio de lá para cá se abrindo. Pode no natural não parecer estar acontecendo nada, mas está se abrindo da parte de Deus para a tua vida. Está se abrindo. Mas você precisa entender qual vai ser a tua reação em meio a essa tempestade. Mesmo Jesus estando no barco. Aí quem sabe alguém diz, mas é melhor o ímpio que vive aí fora. Ou quem vive na desobediência. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Existe um processo na nossa vida que muitas vezes parece que a cobrança vem mais para nós do que para o nosso vizinho do lado. Parece que a cobrança é só para mim. E aí que você se engana. Sabe qual é o maior problema da igreja nos últimos dias? É que chega todo mundo ferido, machucado, mas o ego, a altivez é elevada. E ao invés de chegar, pastor, é isso, me ajude. Aí é aqueles que têm uma falsa fé, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer, Timóteo, Paulo está preso, Timóteo está solto, mas sabia que a qualquer momento o negócio ia apertar. O povo que estava junto com Timóteo, na hora que estava prosperando, a igreja cheia, prosperando, estava todo do lado de Timóteo, mas quando o negócio apertou, disseram, ó, é só até aqui, tchau. Veja que os outros evangelhos não enfatizam esses barquinhos. Quem sabe esses barquinhos até olharam e disseram, tempestade, quem sabe até voltou, o texto não diz, mas quem sabe eles até retornaram para trás. Mas eles seguiram segundo a palavra de Deus, passamos para outra margem. E prosseguiram. Mas muitos estão feridos e machucados, mas preferem viver uma falsa fé. E dizer que está tudo bem quando nada está bem. Mas nós precisamos se entregar por inteiro ao Senhor. Para que nós possamos prosseguir para outra margem. Porque se tem uma coisa que o inimigo não quer é que você prossiga. Mas ele é um inimigo derrotado. É um derrotado. E você tão somente vai utilizar o que Deus já colocou na tua mão. Deus não vai te pedir para você fazer nada que Ele já não tenha colocado nas tuas mãos, irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer. E eu quero que você vá lá no livro de Atos. E você precisa entender que existem tempestades. Que é por conta da obediência à palavra de Deus. Vai vir. Até porque, vá para Atos 27, deixa eu ler algo aqui para você entender o porquê. Porque a Bíblia Jesus ele vai narrar e vai ensinar sobre 2 alicerces. Um é sobre uma casa que é edificada sobre a rocha. E ele diz que é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é aquele que obedece à palavra. Mas ele vai falar de um outro tipo de alicerce, ele vai falar de uma outra casa, a mesma coisa, 2 casas, mas uma está firmada sobre uma rocha e outra está firmada sobre a areia. E deixa eu te dizer, vai sobrevir algo sobre as 2 casas. Sabe o que é que vai vir? Desceu a chuva, correu os rios, assoprou os ventos, tempestade, e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu.
e foi grande a sua queda. Entenda, Jesus está falando de 2 alicerces, de 2 casas. E quem sabe pode ser até uma mesma planta, uma casa igual a outra. Mas uma estava firmada sobre a rocha e outra sobre a areia. E sobre essas 2 mesmas casas vai vir vento, vai vir chuva, vai vir temporal sobre elas. Mas vai ter uma diferença aqui sobre elas. Qual que estava firmada? É por isso que eu te digo, se Jesus não estiver dentro da embarcação, de nada adianta, irmãos. Então observe que em Atos capítulo de número 27, a Bíblia vai nos dizer que Paulo é mandado para a Itália. E Paulo está com outros prisioneiros. E vão levar Paulo para a Itália, em um navio. E no versículo 1 diz: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos. E alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 6 diz assim: achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passando muito tempo e sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Observe que Paulo é entregue a um homem ali do Império Romano, um centurião. Paulo e outros presos, e eles devem ir até a Itália. Mas eles já estavam navegando por ali. E ele chega a um determinado lugar, e quando o texto diz, no versículo 9, passando muito tempo, já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Em outra versão você vai ver que era o outono que já havia passado, e já estava se iniciando o inverno. Paulo se levanta e vai dizer para aqueles homens: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo está trazendo ali uma instrução para aqueles homens. Paulo está dizendo: vai vir dano aí se a gente prosseguir. Se a gente prosseguir por aí, vai vir dano no navio, na carga e também a nossa vida. Mas o texto diz: mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio, em outras versões, do que no que dizia Paulo. Eles não deram crédito ao que Paulo estava falando. E é aí que está o problema. Porque muitas vezes o Senhor está falando e levanta um homem que parece um louco. Quem sabe as pessoas diziam: isso aí é um prisioneiro, a gente vai dar ouvidos a ele. Mas preferiram dar ouvidos o piloto. E o texto, ao decorrer do texto, o versículo 12 diz: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. Entenda, Paulo diz: vamos ficar aqui. Mas a maioria se juntou e disse: aqui não é cômodo para nós. Aqui não é um lugar para a gente passar o inverno. Vamos prosseguir. Paulo dá uma instrução, e deixa eu te dizer uma coisa: é isso aqui aonde vai entrar a desobediência, porque Paulo está inspirado pelo próprio Espírito de Deus, e ele tem a revelação que iria causar danos tanto ao navio, à carga, e iria correr risco à própria vida deles. Mas para eles não era cômodo ficar naquele ambiente. E deixa eu te dizer alguma coisa aqui da parte de Deus.
Quantas e quantas vezes nós escolhemos aonde devemos ficar, porque aos nossos olhos não é cômodo. Mas deixa eu te dizer, para a gente atravessar para outra margem, existem lugares que nós vamos ficar, existem lugares que você precisa se acomodar, independente se é bom ou se é ruim para você. Ou você está pensando que em meio a minha e a tua trajetória vai ser só bonança, vai ser só do jeito que a gente quer, vai ser só do jeito que lhe agrada? Sinto muito lhe dizer que não vai ser. Tem momentos na nossa vida que não é cômodo, não é propício, não é agradável o processo. Mas é melhor você ficar num lugar que parece não ser cômodo aos teus olhos, do que prosseguir a viagem. Preferiram prosseguir para chegar até a Fenícia e chegar num lugar que era propício, que era cômodo para eles. Quem sabe em meio à tua caminhada você está sem se agradar de muitas coisas. Mas deixa eu te dizer, prossegue, sem murmurar e sem reclamar. Sabe por quê? Porque esse apóstolo Paulo é o que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas existe aí um 90%, 99% que tem gente que só fala essa parte. Mas retorne o versículo que o mesmo apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 11 a seguir diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí ele fala que pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele soube, em meio a qualquer momento de dificuldade ou de fartura, ele sabia prosseguir. Ele sabia se comportar em meio àquela situação. É por isso que em meio a uma tempestade você precisa saber como é que você vai se comportar. Porque dependendo da maneira que você agir, pode passar mais rápido do que o que você imagina. Pode ser a travessia mais rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma travessia em meio à murmuração, você não vai sair do lugar. Por quê? Porque o povo murmurou no deserto. E passaram anos na mesma situação. Mas se você souber ouvir a palavra, a instrução de Deus, o povo não ouviram a instrução e prosseguiram. Versículo 17 do capítulo 27 de Atos diz: e levando este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Deixa eu te dizer uma coisa, tiveram que soltar o barco e já estavam prosseguindo à toa. No versículo 15 diz assim: nós deixamos ir à toa, porque eles não tiveram mais controle sobre o navio. Por conta da tamanha tempestade que sobreveio sobre eles. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança. Agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Paulo, ele levanta a palavra antes de saírem. Não deram crédito e prosseguiram. Logo mais, se é alguém que não está em oração, se é alguém que não está nem aí, se enraiva com aquilo ali, quem sabe nem se levantava a palavra.
Mas Paulo vai se levantar com sabedoria e vai dizer: vocês não me deram ouvidos. Mas agora eu vos admoesto. Tem bom ânimo. Porque vocês não perderão a vida de nenhum. Somente o navio. Agora observe comigo. O povo está em meio a uma tempestade. O navio já estava sem controle. Em meio a um naufrágio. E Paulo levanta a voz e diz: ei, não vai morrer nenhum de vocês. Só vai se acabar o navio. Não vai morrer nenhum. Mas também não vai ficar nada. Sabe o que é isso aqui? Prejuízo. Sabe o que é isso aqui? Eles estavam apavorados, achando que não iriam se salvar. Mas deixa eu te dizer, porque havia um que tinha Deus na embarcação. Dentro dele. E aquele homem, quem sabia o tempo todo orando. E deixa eu te dizer, o anjo apareceu ao Senhor. E sabe o que é que o anjo diz? Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César. Sabe o que é isso aqui? Uma promessa de Deus. Independente de tempestade, independente do que aconteça, você precisa estar firmado no que Deus já falou para você. Paulo está dizendo: ei, Deus diz para ele, o que importa é tu chegar a César. É o conforto que Deus dá para ele. Diz: ei, não se, de outras palavras, não se preocupa com isso não. O que importa é tu chegar ao destino a qual eu já determinei. Ei, é um tempo de você pegar a palavra e segurar. Tem gente que vai ouvir, mas não vai entender. Tem gente que vai receber e não vai acreditar. Mas deixa eu te dizer, o Deus que usou Paulo ainda usa a minha vida, ainda usa a tua vida, acreditando ou não, vai acontecer. E ele vai dizer: e nós vamos parar em uma ilha. Ainda diz: está perdido aí, mas vai ter uma ilha onde a gente vai parar. Aleluia! Mas Paulo antes diz: ei, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas não deram ouvidos e prosseguiram. E mesmo assim, por conta de Paulo, sabe o que é que o texto diz, versículo 24, isso é poderoso. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Por conta de Paulo, Deus entregou todos aqueles homens para ele. Sabe o que é isso aqui? Intercessão, oração. Paulo está dizendo que ninguém venha se perder. E o anjo diz: ei, Deus entregou tudinho para ti. E não vai causar nenhum dano. A Bíblia vai nos dizer no versículo 34, portanto, versículo 33 diz: e já hoje, o 14º dia que esperais, e pereceis sem comer, não havendo provado nada, 14 dias, tudo apavorado, achando que ia morrer, e não era porque não tinha comida, é porque estava com medo mesmo. Portanto, exortou-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. É Paulo que está dizendo: ei, é preciso se alimentar por conta da nossa saúde, porque não vai cair nenhum cabelo da cabeça de vocês. E havendo dito isso, tomado o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo-o, começou a comer. Deixa eu te dizer, ele orou, pediu para o povo comer, mas até então o povo não estava comendo. Agora imagine, pensa aí com você, Paulo orou, picou o pau com o meio e o povo só olhando. Aí o povo, quem sabe, diz: rapaz, no conforto, na calmaria que esse homem está aí, o texto vai dizer: e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram a todos no navio 276 almas. E deixa eu te dizer uma coisa: a maioria era prisioneiro. Homens que não tinham valor para aqueles que estavam carregando, para o dono do navio que achou que era alguma coisa. Mas agora Deus deu domínio sobre eles através da vida de Paulo. Porque deixa eu te dizer, Deus vai te colocar em meio a gente grande. Vai te colocar em meio a gente grande e você não vai temer a ninguém. Sabe por quê? Porque Paulo estava como prisioneiro, no meio de pessoas que achavam-se importante,
Mas Deus está dizendo que por conta da graça, que por conta dele habitar dentro da tua vida, ele vai dar domínio para a tua vida. Domínio. Para coisas que alguém que acha que sabe algo, é você quem vai dominar a área. Deixa eu te dizer mais. A travessia, a outra margem que o inimigo tanto tenta, colocando vento, colocando tempestade, Deus está dizendo, tu vai atravessar. E chegando lá vai ter domínio, diz o Senhor. Domínio. Domínio. Urabá. Oh, rei Jacá. Uimifosti Kilahai. Domínio da parte de Deus. Mas o que acontece aqui é que eles prosseguem. A própria polpa do barco se abriu do navio por conta da força das ondas. Mas eles estavam medindo e viram que já estava perto, parecia já estar chegando próximo a uma terra. E eles veem ali e começaram a dar ouvidos a Paulo. Começaram a tirar as coisas, depois que comeram, o navio ia cheio de cargas valiosas, cheio de trigo. Tomaram prejuízo porque não ouviram o que Paulo disse no início. Mas agora deram ouvidos e amém por isso. Amém por isso. Quantas e quantas pessoas não ouvem a instrução? Mas o bom é você ouvir e prosseguir. Começaram a ouvir, mas sabe o que é que vai acontecer no versículo 42? Então a ideia dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado, porque já estavam próximo à terra. E deveriam saltar do navio, mas se qualquer um daqueles fugissem, aqueles homens que estavam sobre eles, domínio, cuidando deles, se algum deles fugisse, eles era quem iria morrer. Mas por conta de Paulo, por conta da palavra, e por conta que Paulo estava ali, a Bíblia vai nos dizer, versículo 43, mas o centurião querendo salvar a Paulo, porque todos se juntaram e disseram, vamos ter que matar o prisioneiro. Se matasse qualquer um dos prisioneiros, Paulo teria que morrer também, mas o centurião poupou a vida daquele homem. Irmãos, isso aqui não é por conta da beleza de Paulo. Isso aqui é favor de Deus. É favor de Deus na tua vida. Você precisa entender que o que habita em você é grande. O que habita em você é maior. O que habita em você, o que já foi depositado nas tuas mãos, é o necessário para você prosseguir. E ele intervém para Paulo ali não morrer, e todos eles se salvaram, versículo 44, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Uns pularam nadando e outros acreditam que não sabiam nadar, porque o texto diz que uns desceram primeiro no mar, outros a nado, outros, aqui vai dizer, com algumas madeiras e outros, algumas coisas do navio, umas tábuas e outros com coisas do navio, para poder se aproximar à terra. Mas deixa eu te dizer onde é a terra que vai parar, sabe aonde? Em uma ilha chamada Malta, que o próprio apóstolo Paulo disse, vai dar numa ilha aí. Inspirado pelo próprio Deus. Isso aqui não é porque ele tinha um mapa e sabia não, viu? É porque ele disse, não vai ter dano nenhum, só o navio que vai se esbagaçar todo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Tempestade em meio à desobediência. A tempestade que Jesus vai apaziguar e levanta e ainda exorta eles, é segundo uma obediência da parte de Jesus. Prossegue, vamos para outra margem. E mesmo assim houve uma batalha espiritual ali. Entenda que isso aqui era espiritual. Quando Jesus diz, quando eles não resolveram chamar Jesus, ele aquieta, autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Paulo não tinha autoridade para acalmar a tempestade em meio ao navio? Tinha! E vou lhe mostrar que ele estava andando com essa autoridade quando chegou aqui nessa ilha. Mas essa tempestade aqui foi por conta de desobediência, irmãos. E por conta de desobediência não teve precisão de Paulo dizer aquieta, não. Paulo passou junto. Lembra também de Josué e Caleb? Que esperaram, ó. Por quê? Porque só entrou os dois e a nova geração. Por conta da desobediência dos outros. Porque Deus não antecipou aquilo ali. Por conta
desobediência daqueles miseráveis. Deixa eu te dizer outra tempestade por conta de desobediência. Leia o livro de Jonas. É pequeno. Porque Deus mandou ele ir para um determinado lugar e ele não vai. Entra em uma embarcação. O povo está tudo apavorado. O infeliz do Jonas está dormindo. E o povo vai atrás e clamar. Clama o teu Deus para ele salvar nós. Lançaram a sorte e entenderam que o problema era Jonas. E eles usaram de misericórdia e temeram ao Senhor porque disseram: e o que é que nós vamos fazer com você agora? Olharam para trás para retornar e não tinha como para deixar o homem em terra. Ele diz: lança-me daqui. E você vai, se você observar o livro de Jonas, eles lançaram, oraram ao Senhor, pediram perdão e sacrificaram ao Deus de Jonas. Era um povo idólatra, mas ofereceram sacrifício para não cometer nenhum mal para aquele povo, porque sabiam que aquele homem, aquele naufrágio, aquela tempestade estava acontecendo por conta de Jonas. E quantas coisas não rompem porque Jonas está do lado, irmãos? Aí as pessoas dizem: ah, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas deixa eu te dizer, tem uns trem que está do lado que atrapalha. Eu lhe digo por experiência própria, tem gente que está do lado e não vai acontecer nada. Existe algo aí, se eu não me engano me fugiu a memória, mas tem um pastor aí de negócio de casamento, Cláudio Duarte, pronto. Ele diz: quando você vê alguém lascado, observe por que é que ele está. Porque pode ser de estar vindo de tanto lascar a vida dos outros. Ele diz nessas palavras: me perdoe, mas é preciso você observar isso. Porque tem gente que está do nosso lado, que é o tempo todo. Deixa eu te dizer, eu já conheci pessoas que enquanto estava do lado era só desgraça. E quando você vai olhar para a vida, está acontecendo do mesmo jeito. E quem está do lado está sofrendo também. E a verdade precisa ser dita. Lembra de Abraão? Isso é Bíblia, irmãos. Lembra de Abraão enquanto não se separou do sobrinho. O sobrinho nem altar tinha. Quando os sobrinhos se separam, que Abraão vai sacrificar, prepara um altar, Deus vai revelar bastante coisas para eles e as coisas vão fluir. E não é por conta do que está acontecendo agora. Quem sabe da tua conta bancária, sabe por quê? Porque Abraão escolheu o deserto. O outro escolheu as Filipinas, lugar bom para a criação dele. E Abraão prospera no deserto, porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não abençoa as coisas, Deus abençoa a tua vida. Tem gente que diz: Senhor, abençoa isso aqui. Não, Ele abençoa é você. Vão entrar nessa ilha, eu vou finalizar para a gente orar. E você precisa entender se a tua tempestade é por conta de desobediência ou é por conta de obediência. Mas hoje você vai sair com instrução de Deus para prosseguir para outra margem. Irmãos, entra na ilha e a Bíblia vai nos dizer, capítulo 28 de Atos, versículo 4. E os bárbaros, versículo 3. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Em outra versão vai dizer: certamente este homem é um assassino, visto como escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles homens viram que foi um livramento, não foi outra coisa a não ser o livramento, e disseram: rapaz, esse homem é um homicida. Porque ele se livrando aí do naufrágio, visto que a justiça não deixa ele viver. Quem sabe em outras palavras está dizendo: esse cara é para morrer, isso é um assassino. Deixa eu te dizer, isso aqui já é o próprio inimigo, irmãos. Isso é um assassino. E quem sabe aquilo para acusar a mente de Paulo, porque ele estava ali na morte de Estevão, compactuando com a morte de Estevão, e disseram: isso aí é um assassino. Mas a Bíblia vai nos dizer que no versículo 5 a seguir: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha,
mudando de parecer, diziam que era um Deus. E você precisa estar preparado em meio ao percurso, em meio a esse percurso que eu estou te falando, um percurso espiritual, um percurso para prosseguir para outra margem, porque vai ter gente que vai dizer que tu é um assassino, que tu não presta, e quando é depois vai também dizer que tu é um Deus. Mas Paulo estava com o que Deus falou. Como é que esse homem aqui vai morrer? E deixa eu te dizer, era uma das cobras mais venenosas que tinha e conhecida como a 10 passos. Por quê? Porque não passava de 10 passos, quem era picado caía e morria. E não veio nenhum dano para ele, porque ele estava com a palavra que Deus disse lá atrás. O que importa é tu chegar até a César. E quem sabe Paulo está dizendo, eu ainda não cheguei lá. Por isso que você precisa segurar, irmãos, a promessa de Deus, o que Ele falou ao teu respeito. Porque nesse momento você não vai se abater. E deixa eu te dizer, aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo estava com a autoridade para curar, com a unção sobre ele para curar. Então ele não repreendeu aquela tempestade, porque eu já lhe falei qual foi o motivo. E sabe quem é esse homem aqui? Públio. Um homem grande daquela ilha, que possuía bens e posses. E trouxeram todos que estavam enfermos daquela ilha, e todos foram sarados. E o texto vai dizer, versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras, honraram eles. E havendo de navegar, nos proveis das coisas necessárias. Além de honrar a Paulo, proveram do que eles necessitavam para prosseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa para finalizar. Quando Jesus vai para Decápolis, sabe o que é que acontece? Num dos evangelhos vai dizer que 2 endemoniados, outros vão narrar que tinha um, mas havia os 2, mas alguns vão enfatizar apenas em um. E você precisa entender que nós estudamos sobre batalha espiritual há poucos dias. Você precisa entender a extensão de Deus que Ele fala. Nós estudamos sobre batalha espiritual, e isso aqui foi uma batalha espiritual em meio ao que Jesus está indo. E acalmou aquela tempestade com a autoridade. Mas eles vão adentrar em um lugar que vai se levantar um grande missionário, que foi falado aqui domingo. Porque o Espírito Santo não é um espírito de confusão, e você precisa estar atento ao que o Espírito de Deus está falando. Mas eles vão entrar em Decápolis, e vai vir aquele homem endemoniado. E era tanto demônio que Jesus disse, qual é o teu nome? Isso aqui não era doutrina para o povo estar entrevistando gente endemoniada, não. É porque era tanto demônio que Jesus disse, qual é o teu nome? Ele disse, somos legiões. E por que é que tu vem antes do tempo? Se prostraram diante de Jesus, os próprios demônios se prostraram. E o que me indigna mais é o que tem de gente que não se prostra aos pés de Jesus por conta da altivez e do ego, mas os próprios demônios se prostraram e disseram, se for nos tirar daqui, nos lança nesses porcos. Aquela cidade ali de Gadara, o povo criava porcos, as rendas deles eram porcos, havia ali aproximadamente 2.000 porcos. Jesus expulsa aqueles demônios daquele jovem, lança ali naqueles porcos, eles caem no precipício e caem. E aqueles que apacentavam os porcos foram até a cidade, falaram os donos dos porcos, o tamanho do prejuízo que causou em Jesus chegar ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, era um lugar que ninguém chegava, era um lugar que ninguém passava, nem os judeus iam lá porque só havia gentios, e nem mesmo os gentios passavam por onde aqueles jovens estavam ali endemoniados, sabe por quê? Porque era um domínio do inimigo, potestades que tomavam conta daquele território. Mas quando Jesus chega, quando o discípulo chega, quando você chega num território que Satanás está dominando, você precisa entender que só de você pisar o pé, os demônios têm que se prostrar. E deixa eu te dizer, não vai precisar de muito alvoroço, porque no grego, quando você vai observar, quando Jesus pede para acalmar o vento, pessoas estudiosas vão dizer que ele só fez shhh.
E aquele vento parou. Porque a autoridade está dentro de você. Mas aquele povo não se agradaram. Sabe o que é que acontece? Marcos capítulo 16. Contaram o que havia acontecido. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe que foram o endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus fizera, e todos se maravilharam. Ele retornou para proclamar o que Jesus havia feito. Mas aquelas pessoas da cidade pediram para Jesus se retirar. Sabe por quê? Porque eles preferiam os lucros e os dinheiros do que a libertação. Porque tem gente que é dessa forma. O outro que se dane. Eu quero Jesus só para mim. Eu quero só o que é meu, é o meu dinheiro, é a minha vida. Mas existe uma frase aí fora que diz assim, que se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele. Sabe por quê? Porque demônio a gente expulsa. Mas gente que tem um mau caráter, deixa eu te dizer, não tem como expulsar. Só Jesus entrando na embarcação para poder haver mudança. E nós precisamos entender o que é o partir do pão, o que é andar com Jesus. Mesmo o povo estando de desobediência, Paulo está intercedendo pelo aquele povo e o anjo diz: ei, Deus entregou todos eles nas tuas mãos. Prisioneiros, pessoas pecadoras. Mas eles rogaram, Paulo rogou por eles. E nós vamos orar. Quem você acha que não tem jeito, Deus está dizendo: tem jeito sim. Quem você acha que diz: ah, mas aí não tem mais jeito, não, tem. Tem jeito sim. Tem. Busque estratégia de Deus porque tem. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e prossegue adiante. Vai vir tempestade, mas você precisa prosseguir. E nada vai nos abater. Pode vir, pastor.